Vecna não é o vilão final. Ele é apenas um fantoche, um executor, um capacho nas mãos de uma entidade cósmica e incompreensível que nos observa desde a primeira temporada. E se na batalha final, para derrotarmos o verdadeiro monstro, o Devorador de Mente, os nossos heróis tiverem que formar uma aliança improvável com o Vecna, mas pra gente provar isso, a gente precisa mergulhar na lore mais profunda da série Stranger Things e desafiar a narrativa oficial. Vem comigo que essa teoria tá insana. Mas antes, se inscreva no canal e ative também as notificações para não perder nenhum vídeo que sai aqui do canal sobre Stranger Things. Pegue a sua pipoca porque hoje a gente vai desvendar quem é que realmente manda no mundo invertido. O primeiro indício da subordinação de Vecna vem das referências a Dungeons and Dragons, que historicamente funciona como um espelho do mundo invertido. Dustin já afirmou que Vecna é o general de 5 estrelas do Devorador de Mentes. Essa teoria, vinda de um personagem consistentemente preciso em suas análises sobre os monstros, sugere que, embora Vecna seja o líder tático e consciente, ele está servindo a uma autoridade superior. E se Vecna é o general, o Devorador de Mentes é inquestionavelmente o governante, o poderoso chefão. E o papel de Vecna, o número 1, é ser o predador psíquico que transforma a dimensão caótica em um plano de invasão. Ele é o ponto focal humano que deu forma à ameaça. Contudo, a escala de Vecna, focada em vingança pessoal e na destruição de Hawkins como um ponto de entrada, é diminuta comparado ao Devorador de Mentes. Esta entidade é descrita como uma ameaça dimensional, ancestral e incompreensível, que visa consumir os dois mundos e torná-los em um só. A escala cósmica do Devorador de Mentes supera e em muito a ambição de Creel. A narrativa da quarta temporada enfatizou que Vecna encontrou partículas do Devorador de Mentes no mundo invertido, que ele deu forma de aranha à entidade e que passou a controlar. Ele transformou o Devorador de Mentes de um monstrinho que estava ali na boa em uma arma. Contudo, uma análise mais profunda sugere que essa é a versão contada por Vecna, filtrada pelo seu ego imenso. Se Vecna estivesse realmente no controle, a entidade sombria não teria tido dificuldades em temporadas anteriores, quando Harry ainda não teria aparecido. A ameaça do Devorador de Mentes era palpável antes da aparição do Vecna. A série, ao revelar Vecna como um arquiteto humano, pode nos ter feito acreditar que o Vecna comanda, quando na verdade é o Devorador de Mentes que está por trás de tudo, e Harry é apenas um vaso tático. Se o Devorador de Mentes não tivesse os poderes de Vecna, ele não conseguiria controlar Demogorgons e Democães no mundo real. O ponto de virada crucial para a teoria da traição reside na psicologia de Harry Creel e na revelação de que a influência do Devorador de Mentes é muito mais antiga do que a gente supunha. A ideia de que o Devorador de Mentes está controlando Vecna, ou permitindo que ele pense que está no controle, é uma teoria muito forte. A evidência mais contundente para essa hierarquia foi fornecida pelo material canônico oficial, a peça teatral The First Shadow. Esta obra demonstra que o Devorador de Mentes estava influenciando Harry Creel ainda na infância, muito antes da 11 bani-lo para o mundo invertido. Ainda criança, Harry Creel desenha o Devorador de Mentes como aranhas. E como poderia Harry desenhar a entidade se até então ele nunca havia a encontrado? Essa questão, levantada pelos fãs da série, implica que Harry foi um alvo psíquico a ser controlado, selecionado e guiado pela entidade ancestral, e não o Criador. Isso indica que Harry foi um alvo psíquico, selecionado e guiado pela entidade ancestral, uma criatura mentalmente escravizada pelo Devorador de Mentes. Um conceito familiar na mitologia de D&D. A transformação de Harry em Vecna após ser banido foi metaforicamente um retorno ao mestre, onde ele foi moldado e reconectado ao centro da mente colmeia. O principal objetivo do Devorador de Mentes é consumir a realidade e fazer dos humanos os seus lacaios. A invasão do mundo invertido avança ao devorar o mundo real. A quarta temporada garantiu a abertura da fenda em Hawkins, e com acesso garantido e a fusão iminente, o papel de Vecna como ponte ou vaso se torna então obsoleto. A implicação narrativa deste cenário é que a convergência de mundos ameaça o controle de Vecna. Harry Creel se tornou o arquiteto de mundos, o ser que controla o mundo invertido como uma extensão do seu corpo. E se o Devorador de Mentes, que é o verdadeiro ancião, assumir o controle total, Harry perderá o seu reino, sua identidade e o seu controle. O Devorador de Mentes o teria usado apenas para ter acesso ao mundo real, reduzindo então Vecna, o predador, a uma mera marionete. O caráter de Harry Creel é definido pelo seu ódio de subjugação e seu desejo incansável por liberdade e controle total. Ele se considera
considera superior e é a corporificação de um ego extremo. E a maior afronta a Harry seria perceber que durante anos ele foi apenas uma ferramenta, seguindo os objetivos de uma entidade ainda maior. Se a quinta temporada nos revelar que ele estava sendo manipulado e o que o Devorador de Mentes está prestes a descartá-lo, o orgulho ferido e a raiva de Harry, que são a essência de Vecna, superará a sua raiva de Onze e dos humanos. O Devorador de Mentes, ao buscar o seu domínio final, estaria então traindo Harry. Diante da ameaça de perder a própria vontade e de ser rebaixado de general a Demodog, Harry faria qualquer coisa para afirmar que a sua vontade é então a força dominante. A análise da psicologia de Harry Creel sugere um ato final de autoafirmação que ele faria uma aliança total com o Eleven e o grupo de Hawkins. O ator que interpreta o Vecna, Jamie Campbell-Bower, indicou que os fãs poderiam ver o lado mais humano de Vecna na quinta temporada. E um humano como Harry Creel humano não indica arrependimento, mas o reconhecimento consciente do seu próprio destino e crucialmente da sua própria humilhação. A única redenção que Harry buscaria seria a autoafirmação final, matar o Devorador de Mentes antes que ele o domine completamente, provando a sua superioridade. Vecna se recusa a ser derrotado por uma entidade cósmica sem forma, preferindo ser derrotado por Onze, sua rival direta e a única que o compreende, ou morrer tentando destruir o seu verdadeiro mestre. O ato de traição se tornaria um sacrifício egoísta, onde ele se aliaria temporariamente aos heróis para destruir a mente colmeia que o aprisionou. Vecna é o único ser humano transformado com acesso total e conexão física ao Devorador de Mentes e às raízes do mundo invertido. E se a ameaça final for o Devorador de Mentes, a batalha não pode ser vencida apenas com força física ou poder à distância. É necessário desorganizar internamente a mente colmeia. Harry, sendo o general com controle interno sobre Demogorgons e os Demomorcegos, e estando ligado a toda a teia dimensional, se tornaria uma arma estratégica e essencial. A aliança não seria por bondade, mas por necessidade mútua. Onze precisa de Harry para destruir o centro do Devorador de Mentes. Harry precisa da Onze para sobreviver ao ataque do Devorador de Mentes e concretizar a sua vingança contra o seu mestre. A presença de Will Byers é essencial na batalha contra o Devorador de Mentes. A batalha final deve convergir para Will e o Devorador de Mentes, com Vecna no meio, e nessa teoria, Vecna no momento da traição poderia instruir Onze a como usar a conexão de Will ou usar os seus próprios poderes psíquicos para quebrar a ligação com o Devorador de Mentes, garantindo assim a sua própria vingança contra o Mestre Cósmico. O clímax se tornaria um complexo triângulo emocional e dimensional. Devorador de Mentes atacando via Will, Vecna lutando contra o Devorador de Mentes para garantir o seu ego e Onze tentando salvar o Will e selar os portais. Vecna poderia selar a fenda, garantindo que a ameaça psíquica humana seja extinta junto com o Devorador de Mentes. A evidência canônica é clara. O Devorador de Mentes é a entidade que manipula o mundo e controla a narrativa. O verdadeiro inimigo é o Devorador de Mentes, o ser ancestral que representa o medo de perder a própria realidade. E a nossa estrutura é o Devorador de Mentes no topo, Vecna como general tático, e Harry Creel, com seu ego implacável, jamais aceitaria ser um peão descartável. O final mais épico para Stranger Things não é apenas derrotar o humano, mas sim a entidade cósmica. E isso exigirá uma aliança de desespero e puro egoísmo. A traição de Vecna seria o ato final da sua liberdade, garantindo que ele, e não o Devorador de Mentes, seja então lembrado como uma força dominante. Agora eu quero saber a sua opinião. Vecna general, Devorador de Mentes, chefe final, e Harry Creel, o traidor. Essa inversão de papéis faz sentido para o final da série? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia e debater se Vecna é finalmente capaz de um ato final de sacrifício egoísta. Não esqueça do seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Meu nome é Márcio Roberto, muito obrigado por ter chegado até o final. Esse é o Pulso Nerd e até uma próxima. Valeu, fui!